Bora lá, galerinha! Tentando entender o lado de Judas do canal do JJ, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Um vídeo bastante interessante sobre essa temática aí que acabou aparecendo aqui pra gente hoje. Vocês sabem, eu prometi pra vocês que vou estar trazendo todos os vídeos aí praticamente dessa nova maratona de vídeos do JJ. Só acho que eu não vou trazer aquele do Resident Evil lá porque é meio off-topic, né? Eu não manjo muito da franquia, então acho que eu não teria muito a acrescentar. Mas conforme eu for trazendo esses temas e tudo mais, a gente vai abordando aqui no canal. Hoje temos uma participação especial lá atrás, ó, dá tchau lá, dá tchau. Excelente, rapaziada. Então hoje não estaremos sozinhos aqui. Hoje é um react de casal, né? Como aqueles lá que tem por aí na internet, né, manos? Então, vambora pra esse vídeo aí sem mais delongas, que acho que vai ser bastante interessante. Tô bastante empolgado pra gravar aqui com vocês, tá bom? Se puderem, vão deixando o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível. Considere se membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando, o link do nosso servidor Discord e do meu canal 2 tem na descrição também. Entrem lá, tenho certeza que vão curtir. E entrem lá hoje, rapaziada, que hoje saiu o vídeo dos tópicos perdidos lá do Jeffrey Epstein. Então entrem lá que é um vídeo menor, mais curto, mas que tenho certeza que vocês vão gostar. E preciso que vocês deem esse apoio, que vocês assistam lá pra divulgarem o vídeo, tá bom? Conto com vocês, a participação de vocês lá no vídeo, tá bom? Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo sem mais delongas, que estou empolgado, vamos ver do que se trata. Eu acho que isso é uma visão bem gnóstica, né? Chupar uma bala, rapaziada. Damn. Hã. Doideira essa história, né, mano? Meu pai falava pra mim, não sei se falavam, acho que meu pai, quando ele vai fazer, tipo, o nome do pai, assim, ele dá um beijinho na mão, você faz o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, assim, em vez de fazer um amém, sei lá, no peito e tal. Eu acho que quando eu fiz catequese, quando eu era criança, falavam que isso era errado, porque imitava o beijo de Judas, algo assim, tá ligado? Ok, vambora, interessante. Eu gosto da ideia. Hã. Judas Iscariotes é conhecido como o maior traidor da história. Um nome que atravessou séculos como sinônimo de traição. Então, né? Mas existe Doideira. um pequeno problema em toda essa história. A explicação bíblica para a sua traição é rasa demais. É, ele só meio que trai por dinheiro, né? Meio do nada. 30 moedas de prata. Esse é o preço oficial da maior traição já registrada na história. Caramba, né? Um valor que, na época, equivalia ao preço de um escravo. E é aqui que a história começa a não fazer sentido. Então, é. Quem for dar fé vai falar que isso faz parte da missão divina e tal. Mas bem que não, né? Que é uma tentação, na real, né? Algo assim, né? Ele deixou se submeter à tentação, mas por algo tão baixo, né? É doideira pensar isso, que ele seguiu o cara por tantos tempos assim, e, né? Judas caminhou ao lado de Jesus por Exato. 3 anos. Ele viu cegos enxergarem. Viu paralíticos se levantarem de repente. Viu multidões serem alimentadas do nada. Ele não ouviu rumores. Ele estava lá. Então me diga, que tipo de homem troca o Filho de Deus por algumas moedas? Eu acho que eu sei onde ele vai chegar. Foi ganância, maldade, influência demoníaca ou existe algo muito mais humano É, e visão gnóstica, né? Que diz que Judas foi quem viu verdadeiramente a missão de Jesus, né? muito mais É, perturbador é por trás interessante essa ideia, disso? não dá pra negar. Vamos ver. Seria toda essa história uma grande mentira? Teria Judas sido apenas uma vítima do próprio plano divino?
Porque se a crucificação precisava acontecer para que a redenção fosse cumprida, então alguém precisava trair. E se alguém precisava trair, Judas realmente teve escolha? Ou ele apenas ocupou o papel mais odiado da história à toa? Hum. Ok, vamos embora. Belas gravações, hein, JJ? A história de Judas Tá. é o típico caso em que a leitura superficial não basta. Não é uma questão que se resolve repetindo versículos ou aceitando explicações prontas. Para compreendê-lo, é preciso voltar no tempo. É preciso entender o cenário político, Contexto. a tensão religiosa e o desespero de um povo que havia passado anos em silêncio, esperando por uma resposta dos céus. A parada é que Judas, eu acho que nessa visão, né? A parada é que ele era um cara que queria que Jesus fosse pro confronto. E o lance de entregar Jesus meio que seria uma parada, tipo assim, ó, de meio que pra criar atiçar Jesus. Ó, agora você vai ter que fazer alguma coisa, né? Tá ligado? Judas Iscariotes provavelmente nasceu em Queriote, Holy Land, uma Map of the Holy Land, irado, cidade da né? Judéia. Se essa identificação estiver correta, ele era o único entre os 12 que não vinha da Galiléia. Interessante. Isso não é um detalhe pequeno e muda totalmente a história. A Judéia era o centro político e religioso de Israel, e também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Ok. Isso porque a Judéia era o centro político e religioso de Israel, e também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Crescer ali significava conviver diariamente com a presença do Império Romano, com impostos pesados e com um constante sentimento de humilhação nacional. Era óbvio que ele queria o Messias. Desde muito cedo, como qualquer judeu do primeiro século, Judas teria sido educado nas escrituras hebraicas. Com certeza, ele conhecia as promessas feitas a Davi. Conhecia as profecias sobre o Messias Então, e que ele vai ter o lance que ele vai ter na visão dele, um lance do Messias guerreiro, conquistador, que vai vir pra virar rei na terra, essas paradas, né? restauraria Israel. O imaginário coletivo não apontava para um mestre espiritual que pregava a mansidão. Apontava É. para um rei. É uma visão que os judeus têm, né, cara? Que não aceitam Jesus, né, cara, como Messias. É uma visão, essa é a visão, né, de que o Messias seria alguém que iria pra batalhar, pra dominar realmente de forma, sabe, violenta até, né, cara? Líder político. Alguém que libertaria o povo da dominação estrangeira. Tenha em mente que 400 anos haviam se passado desde o último profeta reconhecido. 400 anos de puro silêncio. Durante esse período, Israel foi dominada por persas, gregos e, por fim, os romanos. A expectativa messiânica não diminui com o Doideira, né, tempo. cara? É um lugar que passou de Ela mão em mão na história. É muito louco a gente viver no momento que a gente vive que o Estado de Israel existe, né, cara? Tipo assim, isso é uma realidade que não existia há mais de 2000 anos, né, cara? Mais de 2000 anos não existia um território ali dominado pelos judeus, né, cara? Isso é muito louco de se pensar, né? Muito interessante. verdade se Não tô chegando aqui no ponto de ser certo ou errado, estou dizendo que é um momento histórico interessante, né? intensificou. Não é tema pra esse vídeo, né? Se a gente vai muito longe nessa. Movimentos revolucionários surgiam e eram esmagados do dia para a noite. Falsos messias apareciam e desapareciam. O ambiente era sempre instável. É nesse cenário que Jesus de Nazaré começa a ganhar grande notoriedade. Quando Judas o encontra, não sabemos exatamente como ou quando, Jesus já atraía multidões para si. Relatos de cura se espalhavam rapidamente. Até mesmo a natureza parecia obedecer às suas palavras.
Para um povo que aguardava intervenção divina havia séculos, aquilo não era apenas impressionante, era um grande sinal. Judas é escolhido para fazer parte do círculo E aí que tá, né, cara? Vai chegar nesse ponto que Jesus vai ser completamente diferente do que as pessoas imaginavam que seria o Messias, né? Essa é a parada. Os 12 apóstolos. Durante aproximadamente 3 anos, ele acompanha Jesus de vila em vila, presenciando ensinamentos, conflitos com líderes religiosos e demonstrações públicas de poder. Ele não é um observador distante. Ele está inserido no núcleo do movimento. Ele era um dos principais, né? Ele era um dos líderes, querendo ou não, momento, né? Judas passa... Sabe o que eu acho engraçado, cara? Que você vê essas caricaturas que fazem... Caricaturas não, essas pinturas que fazem de Judas, né, cara? E é bizarro como eles sempre fazem um Judas que, pô, que você olha aqui, claramente ele é claramente ele é um impostor, por assim dizer, né? Claramente ele é o traidor, né? Tipo assim, como o cara tivesse uma aparência maligna mesmo, né? Desde o começo, né? Como que, tipo assim, caramba. Em determinado momento, Judas passa a administrar a bolsa comum do grupo. Isso já mostra muito, né, cara? Que o dinheiro é a corrupção, né, do homem Ele total. se torna responsável pelos recursos financeiros que sustentavam o ministério itinerante. O Evangelho de João afirma que ele desviava parte do dinheiro, mas essa informação aparece em um texto escrito décadas depois dos acontecimentos. O de João é o mais velho de todos, né? Já dentro de uma tradição que o enxerga como traidor, historicamente o que se pode afirmar com segurança é que ele ocupava uma posição de confiança. Mas se ele for citar texto gnóstico, é estranho porque os textos gnósticos certamente são mais velhos ainda, né? São tipo do ano até 200, né? Mais velhos, não, quer dizer, são mais recentes pra gente, mais velhos no sentido que são mais antigos, são mais distantes da história original, né? Enquanto os milagres aumentavam, também crescia a expectativa popular. A entrada de Jesus em Jerusalém, pouco antes da Páscoa, intensificava esse clima. O homem chegou pra resolver agora, vai tirar os caras de lá e já é o reino na terra. A cidade estava cheia. A Páscoa celebrava a libertação nacional. O simbolismo era simplesmente explosivo. Se existia um momento ideal para o Messias se revelar politicamente, era aquele. Mas ao invés de convocar revolta, Jesus fala sobre sofrimento. Em vez de organizar resistência contra Roma, ele anuncia que será entregue. Doideira, né? Muito interessante, trono, né? Ele menciona a morte. Irado. É nesse ponto que a figura de Judas começa a se tornar historicamente intrigante. Se ele, como muitos outros, esperava um libertador político, então as palavras... Das duas, uma, ou ele se revoltou de fato contra Jesus, que é o mais provável, né, na história, que se revoltou e por isso entregou, porque viu que Jesus não ia fazer o que ele esperava, ou na visão gnóstica ele vai realmente entender que a missão de Jesus e tal, né? Jesus não soavam como uma estratégia. Soavam como que ele devia fracasso. entregar. Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Damn! Para entender os motivos de sua traição, é necessário entender que, para um judeu do primeiro século, desejar a vinda de um Messias não era uma opção teológica. Era praticamente uma consequência inevitável da própria identidade. Tinha que vir, né? Fazia parte. Era quase óbvio que um homem como Judas esperasse um Messias salvador. Não um símbolo, não um filósofo, mas um líder capaz de agir militar, contra a pressão né? visível e concreta que dominava a terra. Jesus, porém, não se encaixava perfeitamente nessa expectativa. Amem seus inimigos. Olá, doideira, né? Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem. Absurdo, né, rapaziada? Que isso, né? Doideira. E talvez ele realmente acreditava que Jesus era o Messias. Então, esse é o ponto, né? Será que ele realmente acreditava até o final que Jesus era o Messias ainda? Ou se ele entregou porque achava que Jesus não era o Messias? É bizarro se ele realmente presenciou todos os milagres, né? Ele achava que... Tu achou o quê? Que era tava possuído por um demônio, né? Ou assim, sei lá. Né? Não faz sentido, né?
Nesse meio tempo, Enganador, os sei lá, principais um mago. sacerdotes e anciãos começaram a buscar uma forma de prendê-lo discretamente. O texto bíblico é claro ao afirmar que eles temiam a multidão. Uma prisão pública poderia gerar tumulto e até mesmo uma revolta. E é nesse ponto que Judas entra na narrativa de uma forma decisiva. Segundo os evangelhos, ele procura os líderes religiosos e oferece uma solução: entregar Jesus longe da multidão. Não em praça pública e não durante o dia, mas em um momento isolado. Isso era estrategicamente crucial, pois a traição de Judas não consistia em Os soldados conheciam Jesus, mas quem foi prender eram os guardas e servos, que talvez não reconhecessem na escuridão da noite. Entre os discípulos era necessário um sinal claro, o beijo identificaria dos soldados enviados. Faz sentido, né? Que é algo sempre estranho isso daí realmente na passagem, né? Porque os caras claramente já tinham visto Jesus antes, né? Quem Jesus era, mas em indicar o local e o momento exato em que poderia ser preso sem resistência popular. À noite, né? Realmente onde ele estava escondido, basicamente, né? Eles queriam saber. É por isso que tudo isso ocorre durante a noite. Na noite da última ceia, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, e durante a refeição ele anuncia que um deles o trairia. Após a ceia, Jesus segue para o jardim do Getsemane, um local conhecido fora das muralhas da cidade. Era um lugar onde ele costumava se reunir com... Ele já foi lá meio que porque ele sabia que os caras iam pegar ele, né, no final. Se você for ver, né, como um presságio divino e tal, né? Porque não faz sentido, né? Se fosse uma pessoa comum, faria mais sentido o cara estar escondido lá dentro do templo, não ficar andando à noite, lugar fora. Não faz o menor sentido, o cara ia estar ali, né? E Judas sabia disso. Durante a noite, Judas chega acompanhado por guardas do templo e servos dos líderes religiosos. Não eram, a princípio, soldados romanos, mas uma força ligada à autoridade judaica. Somente depois o caso é encaminhado a Pilatos, pois apenas Roma tinha... Eu acho que os romanos nem estavam ligados nessa história direito, né? O Pilatos só vai saber realmente do que tá rolando quando chegar lá, né? Tanto que ele tá completamente confuso, né, nas passagens. ...autoridade para aplicar a pena capital. Mas aqui que as coisas mudam de vez. Ele se arrepende, né? Pois o que permanece em aberto é o estado mental de Judas naquele Se arrepende momento. mais ou menos, é que ele joga, mas depois o cara tira a própria vida, né? Que a parada é que se ele se arrependesse realmente, talvez Deus perdoasse ele, né? Mas o cara foi lá e fez assim, enforcou, né, mano? Mateus relata que, ao ver que Jesus foi condenado, ele sente remorso, devolve as moedas e declara ter traído sangue inocente. Eu não sei não, cara, eu tenho a impressão realmente, assim, de que a parada é que Judas achou que Jesus não era o Messias, sabe? Eu acho que esse é o lance, o cara simplesmente, até nesse momento, talvez ele ache que ele não entregou o Messias, ele acha que entregou uma pessoa comum pra, sabe, um inocente mesmo. O remorso sugere que o desfecho pode não ter sido o que ele esperava. Mas se fosse isso, ele não falaria, né, dessa forma inocente, né, porque... Querendo ou não, o cara se autodeclarar dessa forma é um crime, seria um crime na época desse judaísmo totalmente messiânico da época, né? E aqui que começam as teorias. Tem uma blasfêmia, né? Eu não falaria que o cara é Ao longo dos inocente, né? séculos, diferentes interpretações surgiram para responder uma pergunta que permanece desconfortável até os dias de hoje. Por que ele realmente fez isso? A primeira explicação e a mais tradicional é a ganância. O problema é que 30 moedas de pouco, prata né? Muito não pouco. representam uma fortuna significativa. Não era dinheiro suficiente. Mas se você for seguir pelo lado teológico, você vai falar que ele tá sendo, né, usado pelo demônio, ele tá sendo possuído, para né? justificar o risco político e moral envolvido. Além disso, o próprio relato de Mateus descreve que ele devolve o valor pouco tempo depois, tomado por remorso. Se o dinheiro fosse o verdadeiro objetivo, por que abandoná-lo tão rapidamente? A segunda teoria é espiritual. É, óbvio, né? O possessão. Satanás teria entrado nele, como afirmam Um momento de Lucas fraqueza, e João. né?
Essa interpretação desloca a responsabilidade para uma influência externa. Mas em partes, né? Porque quando não foi uma fraqueza. O cara tá do lado de Jesus e sentir esse tipo de fraqueza e se deixar possuir dessa forma, pode ser um sinal de que o cara não acreditava tanto, né? Assim, eu não acho que. Essa é a parada, né? Dessas possessões demoníacas. Que não necessariamente ele consegue pegar uma pessoa que tá totalmente lúcida em sua fé e tal. Tipo assim. Precisa que seja alguém que esteja já fraquejando. E ele vai lá e vai pegar nessa fraqueza, né? Vai se pendurar nessa fraqueza, né, mano? Judas teria sido instrumento de uma força muito maior. Teologicamente, E Jesus queria os 12 que fossem realmente os caras, os brabos, né? Que esses caras depois iam todos passar por provações, né, mano? reforça o drama cósmico da narrativa. Historicamente, porém, a frase pode também refletir a forma antiga de descrever uma decisão considerada moralmente extrema. Pode ser, né? No mundo antigo, ações vistas como perversas eram frequentemente atribuídas à influência espiritual. A terceira hipótese, a qual eu acredito ser a verdadeira, é a teoria política. Judas pode ter se desiludido. Eu acho que esse é o ponto, a desilusão talvez realmente, né? Faz acreditasse que sentido. Jesus era o Messias, mas esperava um Messias diferente. Um líder disposto a confrontar Roma diretamente. Mas será isso, né? Não deveria... sei lá, né? É estranho pra caramba. Por que ele entregaria muito pesado, né? Sei lá, Quando mano. percebe que Jesus fala cada vez mais sobre morte, entrega e sofrimento, a frustração pode ter se tornado insustentável. Nesse cenário, a traição não seria motivada por ódio, mas por decepção. Judas pode ter tentado forçar Jesus a agir. Ao entregá-lo às autoridades, ele criaria uma situação limite. Se Jesus fosse realmente o Messias poderoso que demonstrava controlar a natureza e a vida, aquele seria um momento inevitável para revelar sua autoridade. Um confronto direto poderia desencadear a revolução esperada. Mas a reação de Jesus não foi resistência, foi rendição. Interessante pra caramba, né? Alguns estudiosos Caramba. também sugerem que Judas pode ter interpretado as palavras de Jesus sobre ser entregue não como resignação, Mas como que alguém deveria entregá-lo, mas né? como linguagem Interessante, simbólica. né? Quando ele diz na ceia que um dos discípulos o trairia, ele se sente neste papel de entregá-lo. Talvez Mas se acreditasse fosse o caso, ele se arrependeria, né? que, ao colocá-lo em uma situação de ameaça, Mas esse é o ponto, né? Talvez ele realmente acreditasse que ele deveria traí-lo, mas quando percebeu que essa traição não era pra... que o cara não ia derrotar os caras militarmente, ele ia realmente se entregar pra morte, ele deve ter se arrependido, né? Pode ser uma teoria interessante, na real, né? Jesus finalmente seria obrigado a agir. Se ele é o Messias, não pode ser derrotado. Se for preso, terá que reagir. E ao Exatamente, reagir, né? Interessante. provará diante de todos quem realmente é. Judas nasceu em um cenário totalmente oprimido pelo Império Romano. Era óbvio que ele queria vingança. Enquanto Jesus pregava totalmente o oposto de vingança. Se Judas esperava uma demonstração pública de poder, aquele silêncio pode ter sido devastador. E o remorso descrito em Mateus ganha outro peso sobre essa hipótese. Ele não se arrepende imediatamente após receber o dinheiro. Ele se arrepende ao ver que Jesus foi condenado. Interessante, Sugere né? que Faz o resultado sentido. final não era Que ele não esperava a condenação, né? Interessante. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói, mas o torna mais compreensível. O mais humano, né? Por assim dizer. Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém que pode ter acreditado demais em uma Mas se fosse o caso, ele teria aceitado as moedas, né? Porque as moedas é algo muito simbólico, né? Tipo assim, pô, o cara errada. catou o dinheiro, né? Talvez ele tenha sido o homem que Se ele realmente acreditasse e tal, às vezes será que ele falou, vou pegar o dinheiro só desperto aqui, né? Sei lá, né? não Esquisito. entendeu o tipo de Messias que estava diante dele. E pagou o preço mais alto por conta disso.
Uou, doideira, né? Jamais ter nascido, caramba. Hum. Infeliz desprezaste o preço do sangue. Encontraste na corda o teu juízo. Esse é o final dele, né, cara? Doideira, né? Pesado pra caramba essa história, mano. Uou, rapaziada, é isso, né, caras? Muito bom vídeo aí, muito interessante mesmo. Espero que vocês tenham curtido, tenham se divertido aqui comigo, gente, assistindo essa parada. Deixa suas opiniões nos comentários se vocês concordam com essas teorias, se não concordam. Tô doido pra ler o que vocês têm pra dizer, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.